Desde las sombras de Palacio Nacional. Até as trincheiras lamacentas da política, isto é, Laposilga, o chiqueiro da política. Conche Marrano. Bem-vindos a mais uma edição deste canto de imundície chamado Laposilga, o chiqueiro da política, onde a verdade fede, mas não tanto quanto um deputado em sessão permanente. Sou seu anfitrião, aquele que sempre tem um dado incômodo e uma úlcera pronta para estourar, Luiz Berman. E hoje venho lembrar a vocês que se a política fosse um esporte, o México seria o campeão mundial de saltos ornamentais em fossas sépticas. Vamos abordar vários temas, entre eles que já começaram os preparativos para a revisão do TEMEC, que o Zócalo, mais uma vez, se transforma em um acampamento de verão para o povo. Vamos dar uma olhada nas terras baixas de Tabasco, onde o que vimos não é água da chuva, é pura negligência, refinada a 100%. E também vamos falar sobre como a soberania, da qual tanto relincham. Nas coletivas matinais, ele foi dar uma volta por Washington e voltou com cheiro de hambúrguer e medo. Vamos começar. Primeiro vamos dar uma olhada no TEMEC 2026. Poderia muito bem se chamar o jogo das cadeiras, mas elétricas. Começou a revisão do que restou do Tratado de Livre Comércio em Washington. Nosso novo secretário de Economia, o 1001 Utilidades Marcelo Ebrard, está aplicando a tática de sorrir e cumprimentar enquanto tenta convencer os americanos a não colocarem tarifas sobre a gente, até por respirar. A Presichates disse em sua missa matinal que a prioridade é a tarifa. Zero ternura. É como pedir para o lobo cuidar do galinheiro sem que ele fique com vontade de dar uma provadinha. O problema é que do outro lado, eles não têm exatamente a Madre Teresa. As mesas técnicas são basicamente um interrogatório da Gestapo comercial, o setor automotivo e o aço estão na mira. E enquanto aqui juramos que a integração nos fortalece, lá eles nos veem como o quintal dos fundos que esqueceram de podar. O fator Trump continua pairando no ar como um gás intestinal em um elevador. Ninguém sabe quando vai explodir, mas todos sabemos que vai feder muito. Soberania energética, autossuficiência, palavras bonitas para os discursos. Na realidade, se o Washington pega um resfriado, a gente pega uma pneumonia tripla. E é que o fator da guerra no Irã não é um assunto menor. Temos que ficar atentos ao desenrolar desse conflito. Ebrard está dançando o jarabe tapatio em uma corda bamba, tentando evitar que fechem a fronteira para as caminhonetes fabricadas no Bajío. Enquanto isso, aqui continuamos debatendo se o subsídio à gasolina vale ou não vale. O que é fato é que o Sr. Trump está com o cabo dessa frigideira bem firme nas mãos e vai pressionar do jeito que quiser e do jeito que for melhor para seus interesses. Claro, pelo que posso prever, esse assunto vai causar muita coceira no traseiro lá no Palácio Nacional. Agora vamos ao hotel de Paso de la Democracia. Mais uma vez a Cente está segurando as pontas, enquanto no norte estão nos testando, no coração da cidade do México, temos nosso próprio festival de lama. A Cente voltou. Que surpresa! É como aquele parente inconveniente que chega no Natal, acaba com o peru, briga com o avô e ainda dorme no sofá. Por 3 meses. Declararam uma greve de 72 horas, que sacrifício, 3 dias sem dar aula. O Zócalo já parece uma feira da Lagunila, com pretensões revolucionárias, exigem melhores salários e a revogação de leis, que, aliás, a Xaxis durante sua campanha prometeu que ia derrubar. Por isso agora esses caras não largam dela nem um pouco, ou ela cumpre ou ela cumpre. Mas o mais cínico dessa história é a ameaça. Dizem que se não aceitarem seus caprichos, vão sabotar a logística da Copa do Mundo de 2026. É a mesma chantagem de sempre, financiada com os seus impostos e os meus. Enquanto isso, as crianças nas comunidades rurais continuam aprendendo a ler com os rótulos dos refrigerantes, porque seus professores estão ocupados montando barracas da marca Coleman no centro da cidade. Por outro lado, temos a Pemex e o vazamento, ou seja, não fui eu, foi o TT.
foi detectado um vazamento massivo em frente às costas de Veracruz e Tabasco. E o que diz nossa amada líder? Não foi a Pemex, foi um navio de uma empresa privada. Com certeza era um iate de luxo que decidiu esvaziar seu tanque de petróleo bem ali para prejudicar a soberania energética. É a velha desculpa? A culpa é sempre do neoliberalismo ou de alguma entidade invisível. Enquanto isso, as tartarugas marinhas estão tão cobertas de piche que já parecem estátuas de bronze de épocas passadas. Porfiriana, hein? O importante é que a narrativa não seja manchada e ninguém da 4T saia prejudicado. E seguindo com o tema do petróleo, temos a refinaria de Dos Bocas, onde a realidade se afoga em óleo e as mentiras flutuam. Ah, soberania! Que palavra bonita, né? Parece hino nacional, bandeira tremulando e, bom, neste caso, há 5 pessoas falecidas. E há uma presidente que estão enganando de um jeito que já passa dos limites. No esporte. Acontece que a refinaria de Dos Bocas, ou refinaria Olmeca, para quem gosta de nomes pomposos que disfarçam desastres, houve um incidente menor. É assim que agora chamam, no roteiro do Palácio, o fato de 5 seres humanos perderem a vida por uma negligência criminosa. Vamos começar com a comédia, porque se não rirmos, dá vontade de fechar o país. Segundo a Secretaria de Educação de Tabasco, o visionário prefeito de Paraíso, Afonso Baca, disse que a explosão foi culpa de um raio. Um raio é fascinante, como os fenômenos meteorológicos neste governo têm uma pontaria política impecável. O raio não caiu em uma palmeira, não caiu exatamente onde as águas oleosas estavam transbordando por falta de manutenção. Mas, surpresa no mundo real, aquele lugar que os funcionários da 4T evitam como se fosse criptonita. Apareceu um vídeo, e nesse vídeo que mostra a dura realidade, enquanto eles nos contam histórias da Disney, dá para ver claramente. Um veículo circula debaixo da chuva, uma faísca e pum! Um mar de chamas, nada de raios celestiais. Só o resultado de ter hidrocarbonetos onde deveria haver esgoto. No vídeo mencionado, observa-se que o incidente ocorreu no acesso à guarita da alfândega, em um ponto próximo aos tanques de armazenamento do complexo petroquímico. De acordo com os relatos jornalísticos, o fogo começou do lado de fora das instalações. Quando um veículo particular em que viajavam trabalhadores da empresa Cipsa foi envolvido pelas chamas devido a um suposto curto-circuito, em combinação com a presença de combustível e chuvas intensas, o vídeo em questão está aqui. Vocês julguem. E é aqui que entra a minha parte favorita, sarcasmo nacional. A senhora presidenta Cláudia Sheinbaum aparece para dizer, com uma segurança que até um cirurgião invejaria, que a refinaria está operando a 100%, meus porquinhos. Com certeza, ela está se referindo a 100% de opacidade, porque enquanto ela garante que o dano foi na parte externa, as famílias dos falecidos, 4 deles externos. Porque, claro, as estatísticas doem menos. Se não são da folha de pagamento da Pemex, ficam na incerteza. Quem está passando os cartões para a Presinepta? Quem está vendendo essa ilusão para ela? Porque dizer que está tudo bem, enquanto a estatal solta comunicados de madrugada para esconder mortos, é, para dizer o mínimo, um insulto à inteligência. Daqueles de nós que ainda temos alguns neurônios fazendo sinapse. Mas esperem, a piada se faz sozinha. A ordem de cima é que a Procuradoria-Geral da República investigue, mas com base na perícia da Pemex.
Genial! O juiz e a parte interessada, a Pemex, se auto-investiga. É como se você pedisse ao lobo para fazer a perícia sobre por que as ovelhas desapareceram. Fala sério. A Pemex, a mesma empresa que tentou esconder a tragédia por 6 horas, será responsável por nos dizer o que a própria Pemex fez de errado. Com certeza a conclusão vai ser que a culpa foi de Hernán Cortés, do Calderón ou do neoliberalismo, né? Já nos deram a explicação de que, por enquanto, o motivo foi o clima ou uma conspiração das nuvens de Tabasco. E por que tanto esforço em tentar tapar o sol com um dedo cheio de piche? Bem, porque Dos Bocas não é só uma refinaria, é um centro de enriquecimento. Dos 8 bilhões de dólares originais, já passamos de 21 bilhões. Que ótima administração, como se estivessem refinando ouro líquido. Isso não é nada além do negócio dos compadres, ou em outras palavras, um pântano de dinheiro. Aqui temos os protagonistas deste romance de terror financeiro. Rocío Nale, a governadora de Veracruz, que construiu este monumento à ineficiência sobre um manguezal a 3 metros acima do nível do mar. Um lugar que alaga se alguém espirrar forte. O industrial projeta Daniel Flores, o coordenador financeiro de Adão Augusto, que convenientemente faleceu em um acidente de avião após sair do Palácio Nacional. Que azar tem aqueles que sabem muito sobre o dinheiro da refinaria? E, para não variar, Amilcar Holan, o amigo do irmão Lelo, Andy Lopes Beltrán, que comprou terrenos a 6 pesos o metro quadrado, dias antes da pedra fundamental, quando valiam 1.200, 200. Isso é visão empresarial e não besteira, vocês não vão negar, meus porcos. E vamos para o assunto mais fedorento do dia, no Chiqueiro, o superpovo. Eles ficaram sem o bairro dos entregadores de luxo. Acontece que o nosso Batman, de feira com rebarbas, o inquebrável da segurança, o próprio Omar Garcia Harfouch. Esse homem, de olhar gelado e penteado impecável, teve que sair na chá e decolou da 11. Cidade, cidade, cidade. E não pensem que ele foi fazer compras na Target ou ver as cerejeiras no Potomac. Esse rapaz não foi convidado para um jantar de gala. Esse rapaz foi chamado. E quando a DEA e o FBI te chamam, você não pergunta a que horas, mas sim de que cor eles querem que você leve as joelheiras. Já faz anos que ouvimos o mesmo disco arranhado. Que o México é livre, que as agências estrangeiras não mandam, que o discurso da soberania. Já virou uma piada que nem graça tem mais. Aliás, que é cooperação sem subordinação. E todas essas besteiras que a Chemboltrufia fala toda vez que abre a boca. Mas o fato é que o governo da transformação se dedicou a dinamitar pontes com as agências americanas, limitando sua atuação, como se estivéssemos em um filme de espionagem dos anos 70. Mas, caramba, chegou o bicho-papão e o bicho-papão tem peruca laranja e se chama Donald Trump. Parece que no Palácio Nacional eles esqueceram que Trump não gosta de protocolos, nem de diplomacia, muito menos de discurso sobre soberania. Para o magnata, os cartéis mexicanos já não são simples garotos que se comportam mal, mas sim terroristas. E quando Washington coloca o rótulo de terrorismo em algo, preparem-se, porque a palavra que vem depois não é cooperação, é intervenção. E já ficou claro para nós em apenas 1 ano desde que ele voltou à Casa Branca. Então isso nos leva inevitavelmente à reunião secreta. Entre o sigilo e o tremor nas pernas, assistiram à coletiva de imprensa de Harfouch em Washington. Não, eu também não, porque não houve. Quando esses personagens vão tirar foto entregando uma medalha de chocolate, inundam as redes sociais. Mas quando o assunto é puxão de orelha e ultimato na mesa, aí sim, total discrição. Harfouch se sentou na segunda-feira com Terence Cole, da DEA, e ontem, quarta-feira, com o diretor do Departamento Federal de Investigações, o FBI, chamado Kash Patel. Supostamente para falar sobre questões de segurança, mas em um cenário onde o México já não define a agenda, e sim a recebe por correio registrado e com selo de urgência. As grandes perguntas nesse chiqueiro são: o que Omar entregou, o que negociou ou que ordem recebeu? Quanta margem de manobra ainda resta para a administração de Cláudia Sheinbaum?
quando o vizinho do norte já decidiu que, se nós não limpamos o quintal, eles vão usar a mangueira de alta pressão. Enquanto, no restante do continente, formam-se blocos de segurança sob a bênção de Washington, o famoso escudo das Américas, o México é tratado separadamente. É como quando o professor tira o aluno problemático da sala para conversar com ele no corredor. Eles não te tiram para te dar um prêmio, te tiram para dizer, ou você se alinha, ou nós vamos te alinhar. Como diria uma mãe carinhosa, nada se opõe à lei do puxão de orelha. Há uma desconfiança que dá para sentir daqui até a sede da DEA e do FBI. Washington afirma que aqui não há controle, ou pior, que há vazamentos e proteções. Enquanto isso, o líder Patasmeadas segue opinando do seu retiro, que de retiro não tem nada, assim como eu de diplomata, gerando ruído de dupla margem, o que deixa os gringos de cabelo em pé. Quem manda aqui? A presidente, o de Palenque, ou o medo de que Trump mande drones para a próxima festa do crime organizado? Podem me chamar de maldoso, mas para mim parece que deram um ultimato para o Omarzinho. Você age ou a gente age? Estamos na fase da pressão silenciosa. Washington já não pede mais permissão, primeiro pressiona, depois condiciona e no final executa. O quê? O México está hoje nesse limbo perigoso onde a soberania está sendo trocada? Por um tempo, Harfuch não foi a Washington para coordenar. Foi tentar conter uma tempestade que se vê vindo do norte e que ameaça varrer tudo. Com todo o discurso de independência e soberania da quarta transformação, aí está, meus porquinhos. Mais um dia na surrealista República Mexicana, onde o comércio é um pedido, a educação é um protesto, a ecologia é um estorvo para o discurso oficial. E o incêndio em Dos Bocas é apenas um lembrete trágico, é mais uma tragédia que se soma aos descarrilamentos do Trem Maia e do Interoceânico. É o resultado de ignorar o projeto técnico em favor do projeto eleitoral. Enquanto a Chacha do Bem-Estar celebra a soberania no aniversário da expropriação, o óleo continua flutuando e a verdade continua submersa. Cláudia vai seguir se protegendo, proteger seu patrão dessas negligências ou só ler os relatórios feitos para ela? Os mesmos que encheram os bolsos enquanto as tragédias continuam tirando vidas? Por outro lado, enquanto vocês brigam para ver quem tem a maior bolsa, a suposta soberania do país está sendo negociada em escritórios escuros, em Washington. A sorte está lançada e a submissão às ordens de Trump já não pode mais ser escondida. Estamos apenas a 3 meses de 2026 e o cenário político está pegando fogo mais do que churrasqueira pronta para o churrasco de domingo. O que será que o Sr. Laranja está preparando para o México? Só o tempo dirá. Não se enganem, aqui na Pocilga, o chiqueiro da política, a gente não vende ilusões, a gente mostra a sujeira como ela realmente é. Eu já vou lavar meus ouvidos, porque ouvir tanta merda oficial está me deixando surdo. Não se esqueçam de continuar se divertindo na dúvida. Questionem tudo, até mesmo se disserem que o sol nasce no Oriente. Por quê? Será que neste governo já emitiram um decreto dizendo que ele nasce só pelo bem-estar? Não acreditem nem em mim. Se despede de vocês, do fundo do lamaçal, Luiz Berman. Nos vemos na próxima edição de Imundícia. Vocês já sabem, se quiserem continuar vendo como a quarta transformação desmorona, inscrevam-se, ativem o sininho e compartilhem. Que a verdade dói, mas a ignorância é o que me sustenta. Tchau. Isso é a Pocilga, o chiqueiro da política com chimarrano.